Olá, seja bem-vindo ao canal FBS Comunicação. Nesta aula estudaremos o sujeito e os tipos de sujeito. Videoaula preparada para os alunos do Ensino Fundamental 2 e para os amantes desta tão complexa e amada língua portuguesa. Vamos que vamos! E não se esqueça que estamos na parte da gramática, chamada sintaxe, que é a parte que estuda as relações existentes entre as palavras numa frase ou entre as orações num período. Repita aí comigo. Sintaxe, não é sintaxe e nem sintaxe. É sintaxe, tá? Ok? Dentro da estrutura do período simples, nós temos os termos da oração, que são divididos em essenciais, e dentro dos essenciais nós temos o sujeito e o predicado. Em seguida, nós temos os termos integrantes da oração, que são complemento verbal, complemento nominal e o agente da passiva. E por fim, nós temos os termos acessórios, que são eles: o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, o aposto e o vocativo. E por que dizemos que são termos essenciais? Porque geralmente estão presentes em toda oração. Pois bem, agora sim, iremos ampliar o nosso conhecimento acerca do sujeito, que é o termo da oração, palavra ou conjunto de palavras sobre o qual o restante da oração diz algo. É a expressão substantiva que concorda em número, singular ou plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, com o verbo da oração. E para exemplificarmos um pouco melhor o conceito do slide anterior, nós temos aqui a seguinte frase: Maria Eduarda e Guilherme tiraram a mesma nota. Quem tiraram a mesma nota? Aí conseguimos identificar o sujeito, Maria Eduarda e Guilherme. Percebam então, recapitulando aí a definição de sujeito, é o termo da oração sobre o qual se dá uma informação e também a que o verbo se refere. Percebam que nós temos dois sujeitos aqui, temos sujeito composto, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, e o verbo concorda com esse sujeito composto. O verbo está no plural, perceberam aí? Portanto, o verbo fará concordância com o sujeito a que se refere. O predicado é tudo que se fala acerca desse sujeito aí, tá? Ok? Falando sobre quem? Sobre Maria Eduarda e Guilherme, que tiraram a mesma nota. E aqui nós temos uma super dica de como achar o sujeito na oração. É simples, é só colocar o que ou quem antes do verbo. Por exemplo, Deus é perfeito. A dica: quem é perfeito? Resposta: Deus. Portanto, Deus é o sujeito da oração. Perceberam como é fácil? A partir de agora, nós vamos identificar os tipos de sujeito dentro de uma oração. Temos o sujeito determinado, e dentro do sujeito determinado nós temos o sujeito simples, o sujeito composto e o sujeito elíptico. Temos também o sujeito indeterminado e, por fim, em alguns casos, orações sem sujeito.
Pois bem, vamos começar então pelo tipo de sujeito mais fácil, chamado sujeito simples. E até fazendo um trocadilho aí com o nome, né? É bem simples de se entender esse tipo de sujeito. A saber, classificamos como sujeito simples aquele que possui apenas um núcleo. Percebam aí no exemplo. Deus é perfeito. Fazemos a pergunta ao verbo. Quem é perfeito? Resposta: Deus, tá? Então nós temos um caso aí de substantivo simples porque tem apenas um núcleo. Esse núcleo está sendo representado aí pelo substantivo próprio Deus, ok? Na frase abaixo, estas duas ricas estatuetas de ouro pertencem ao meu pai. Então perceba que nós temos um sujeito bem... nossa primeira falha nossa hoje, deu uma travada aqui na língua. Nós temos um sujeito bem extenso, estas duas ricas estatuetas de ouro. Lembrem-se, cortamos sempre antes do verbo, pertencem ao meu pai, é o predicado, tá? E aí nós vamos analisar dessas palavras todas que tem aí, né? 6 palavras, nós temos de identificar o núcleo, aquela parte mais importante dentro do sujeito, tá? Qual é o núcleo aqui? Estatuetas, é o substantivo. Ora, você pode me perguntar, professor, mas ouro também não é substantivo? Ouro também é substantivo, mas neste caso aqui, por estar sendo antecedido por uma preposição, vamos chamar de ouro de locução adjetiva, e essa locução adjetiva está caracterizando estatuetas. Estatuetas de ouro. Então, ouro não pode ser o núcleo, não pode ser a parte mais importante do sujeito. Percebam que as outras palavras que antecedem o substantivo se referem exatamente a eles, a ele, né? No caso, o substantivo. Estas estatuetas, duas estatuetas, ricas estatuetas, estatuetas de ouro. Portanto, o núcleo aqui do sujeito é estatuetas. Por isso nós temos um sujeito simples, ok? Bem simples, né? Esta segunda lousa aqui é para fixarmos ainda mais o conceito acerca do substantivo simples. Primeiro exemplo, as crianças brincam na praia. Quem brincam na praia? As crianças. Então já descobrimos o sujeito. Na lousa anterior eu acabei falando, ao invés de falar sujeito simples, eu acabei falando substantivo simples, né? São bem parecidos. Começam com a sílaba su. Mas voltando ao centro da nossa prosa aqui, o sujeito é as crianças. Qual é o seu núcleo? Crianças, que é a parte mais importante entre os dois termos aí. O as é artigo definido e crianças um substantivo simples entre os dois termos, o que tem mais significado, né, dentro dessa parte aqui do sujeito é o substantivo simples crianças, tá? O núcleo, então, crianças. No exemplo abaixo, ele é legal. Quem é legal? Ele. Ele aqui é o substantivo simples. Este substantivo, ou substantivo simples, ó, de novo. Esse é um sujeito simples, tá? E esse sujeito simples é representado por um pronome pessoal do caso reto, ok? Recapitulando, quem é legal? Ele é o sujeito. Por que ele é um sujeito simples? Porque ele, nessa parte aqui, tem apenas um núcleo. E esse núcleo está sendo representado aí por um pronome pessoal do caso reto. Fechou? Entendido? Legal. Depois que já aprendemos sobre núcleo do sujeito, sobre o sujeito simples, daqui para frente vai ficar mais fácil. Vamos agora entender o sujeito composto, tá? Vejamos aqui no exemplo. Goiaba, uva, laranja fazem bem à saúde. O que fazem bem à saúde? Lembra da boa e velha pergunta ao verbo, que nos ajuda bastante a identificar o sujeito? Nós temos 3 núcleos, 3 substantivos, então eu sei que não é um substantivo, não é um sujeito simples, ó, como confunde sujeito com substantivo. Outro falha nossa aqui. Dizem que é legal deixar o falha nossa, que deixa bem natural, como se fosse dentro de sala de aula, né? Então vamos lá. Goiaba, uva, laranja são substantivos, certo?
nós temos 3 núcleos. Portanto, nós temos um substantivo composto. A partir de 2 núcleos em diante, nós classificaremos como sujeito composto, porque há mais de um núcleo, né? Olha o exemplo abaixo, até para fazer um contraponto aqui entre o sujeito composto e o sujeito simples. Ele entendeu a matéria. Quem entendeu a matéria? Ele. Nós temos aí o sujeito, né? Um sujeito simples, porque tem apenas um núcleo, sendo representado pelo pronome pessoal do caso reto. Ok? Sujeito composto, de 2 núcleos em diante. Sujeito simples, apenas um núcleo. Certo? Agora, nós vamos falar sobre o famoso sujeito oculto. Por que ele é famoso? Porque ele é mais conhecido do que os próprios nomes técnicos que esse tipo de sujeito tem. Tá? A nomenclatura gramatical brasileira, a NGB, não valida a expressão sujeito oculto. Entretanto, de tanto usarmos, já está consagrada pelo uso. Então, quais são os termos técnicos, né, para usarmos no lugar de oculto? Se vocês se lembram, lá no início da apresentação, em que desmembramos, né, os tipos de sujeito determinado, temos o determinado simples, o determinado composto e o determinado elíptico. Lembram que estava escrito isso lá? Então, o elíptico é o mesmo que oculto, que é o mesmo que subentendido, que é o mesmo que desinencial, que também é o mesmo que sujeito implícito, ok? Todos esses termos, todas essas palavras aí são sinônimas. Vocês poderão usar qualquer uma delas na hora de fazer análise, né? Mas vale lembrar que, como ela não é validada pela NGB, dificilmente vocês vão encontrar o termo sujeito oculto em provas de concurso. É bem mais fácil e bem mais certo vocês encontrarem os termos elíptico, subentendido, desinencial ou implícito, ok? Legal, depois de desvendarmos todo o mistério que envolvia aí a palavra oculto, vamos para a prática. Temos a seguinte frase: estudaremos muito para o concurso, estudaremos muito para a prova. Espero que assim vocês façam, tá? E quem estudaremos muito? Nós, está subentendido. Este nós que aparece aí no exemplo, ele na verdade não faz parte, por isso que ele está entre parênteses, tá? Esse pronome pessoal do caso reto, nós, ele não consta aí desta oração. Nós cortamos, né, antes do verbo, e a frase inicia a partir do verbo. Só que pela desinência desse verbo, que é aí representado por essa setinha, né? Pela desinência dele, nós percebemos que se trata do pronome nós. Quem estudaremos? Nós. Por isso que classificamos como sujeito oculto, porque ele não estava ali. Esse recurso, essa construção pode ser um recurso de concisão textual para evitar repetições desnecessárias. De repente o termo, essa palavra nós aí já apareceu no texto, né? Imaginemos aí que essa frase, ela aqui está solta, mas vamos imaginar que ela está dentro de um contexto e que já apareceu a palavra nós várias vezes. Então, para manter aí uma concisão, para evitar repetição, nós podemos omitir, ocultar, né, o sujeito. Por isso que ele está representado aí, né, ele está colocado entre parênteses, porque na verdade ele não existe. Portanto, é classificado como sujeito subentendido. Pela desinência, nós subentendemos que se trata do pronome pessoal do caso reto nós. Ele está oculto, ele está elíptico, foi suprimido, foi tirado, né, o sujeito aí antes do verbo estudar, ok? Conjugado aí no futuro, né, do presente, estudaremos, tá? Fiquem ligados, o sujeito pode ser deslocado dentro da oração, tá? Nem sempre vai aparecer naquela ordem canônica na qual estamos acostumados, sujeito mais verbo mais predicado.
Por exemplo, uma coisa sou entre coisas. Quem sou entre coisas? Já achamos, já identificamos o sujeito, ó. Sujeito é uma coisa. Núcleo do sujeito, coisa. Então nós temos aqui a ordem sujeito mais verbo, ó, o sou ali, o verbo de ligação, mais o predicado aí, tá? Na verdade, do sou em diante é o predicado. Tudo isso aí é o predicado nominal, ok? Separando aí o sujeito do predicado. A oração, ela pode ser invertida, como eu coloquei no exemplo logo abaixo, em que aparece predicado mais verbo mais sujeito. Entre coisas, sou uma coisa. E lá no início da lousa, ficou bem bagunçado aí justamente para mostrar essa inversão. Sou uma coisa entre coisas. Percebam que o verbo de ligação, o verbo aparece no início da oração, tá? Então, primeiro exemplo, sou uma coisa entre coisas, com o verbo no início. Segundo exemplo, uma coisa sou entre coisas, na ordem canônica, sujeito mais verbo mais predicado. E no terceiro exemplo aqui, entre coisas sou uma coisa, predicado, verbo mais sujeito. Que coisa, hein? Pois é, essa é a nossa língua portuguesa. Essa é a inversão do sujeito, tá? O sujeito pode ser deslocado, nem sempre aparecerá na ordem em que nós estamos acostumados a escrever, né? Sujeito, verbo e predicado, ok? Chegamos ao penúltimo tipo de sujeito, chamado sujeito indeterminado. É aquele que não vem expresso na oração, ou porque não se quer identificá-lo, ou porque não há como identificá-lo dentro do contexto. Vejamos a seguir o porquê. Atenção, há dois tipos de sujeito indeterminado. No primeiro caso, quando o verbo aparecer na terceira pessoa do plural, não se referindo a nenhuma palavra determinada no contexto. Por exemplo, dizem que descobriram a vacina para o Covid-19. Quem dizem? Quem descobriu? Não se sabe, não tem nenhum indicativo dentro do contexto que diga quem é que diz alguma coisa. Por isso que se trata de um sujeito indeterminado. Ele está na terceira pessoa do plural e não se consegue identificar quem é esse sujeito que está dizendo que foi descoberta a vacina para o Covid-19. Identificaremos o segundo caso em que o sujeito é indeterminado quando o pronome ser acompanha verbos na terceira pessoa do singular. Vejamos aqui no exemplo. Fala-se muito mal dos políticos brasileiros. Por que será, né, que falam tão mal dos nossos políticos? Mas enfim, fala-se muito mal dos políticos brasileiros. Quem fala mal? Não se consegue identificar quem é o sujeito. Dentro do contexto não tem nenhum gatilho, nenhum especificador aí que nos diga quem é esse sujeito. Portanto, nós temos um caso de índice de indeterminação do sujeito aqui, com a palavra ser, ok? Quando puder, assista a videoaula sobre funções do ser, em que eu explico a diferença entre pronome apassivador e índice de indeterminação do sujeito. Isso ajuda bastante a entender este ponto aqui, ok? Agora veremos duas lousas que servirão para fixar ainda mais sobre o sujeito indeterminado. Falaram bem sobre você. Olha, nós temos o verbo aí na terceira pessoa do plural. Não sabemos quem é que tem falado bem sobre você. Não tem nenhum indicativo dentro do contexto que me mostre quem é. Então tem um sujeito indeterminado. Segundo exemplo, fala-se muito durante a aula. Nós temos um índice de indeterminação do sujeito. Portanto, nos dois casos, nós temos sujeito indeterminado, certo? Acredito que esta lousa vai ajudá-lo bastante, ou ajudá-los, né, a identificar, estabelecer a diferença aí entre o sujeito determinado e o sujeito indeterminado.
Falaram bem de você. Nós temos o verbo na terceira pessoa, não se quer identificar, ou porque não tem nenhum indicativo no contexto que mostre quem é que está falando bem de você. Então nós temos um sujeito indeterminado aqui. Logo abaixo, fala-se bem de você. Nós temos o índice de indeterminação do sujeito e pelo mesmo motivo de cima, nós não sabemos quem é que tem falado bem de você, né? Ou porque não se quer identificar, ou porque não tem nenhum indicativo no texto, né, que me mostra que existe um sujeito aí que está falando bem sobre você. Diferente do exemplo do lado direito aqui. Ana Luísa e Samuel falaram bem de você. Quem falaram bem de você, né? Nós temos aqui, ó, bem nítido, bem explícito, tá? Nós temos um sujeito explícito aí, Ana Luísa e Samuel. Podemos trocar os substantivos próprios por um pronome pessoal do caso reto. Quem falaram? Eles falaram. Percebam que existe um contexto aqui em que em um determinado momento se usa nomes próprios, Ana Luísa e Samuel, e no outro contexto nós temos um pronome pessoal do caso reto, justamente para evitar a repetição de palavras. E se em algum momento do texto aparecer, até para evitar repetições, né, aparecer somente escrito, falaram bem de você, tem como identificar dentro do contexto quem foi que falaram, né? Neste caso aí foram eles quem? Ana Luísa e Samuel. No outro contexto aqui à esquerda, né? Não existe como, né? Não existe contexto, ou melhor, existe um contexto, mas dentro desse contexto não há um indicativo de quem é que está falando bem sobre você. Aí eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural, tá? Isso é regra, verbo na terceira pessoa do plural. Não se sabendo quem é, nós temos um sujeito indeterminado. E logo abaixo, nós temos o índice de indeterminação do sujeito, fala-se bem, verbo seguido de pronome, tá? Aí, unido ao pronome, não se sabendo quem é que está falando sobre você, de você, temos um sujeito indeterminado. Então, nessa lousa aí dá para entender um pouquinho melhor, né, a diferença de um sujeito determinado para um sujeito indeterminado. Por fim, chegamos aqui na oração sem sujeito. Como entendemos a oração sem sujeito? Como percebemos que uma oração não tem sujeito? Quando há fenômenos da natureza, como por exemplo, aí na lousa, choveu muito ontem, né? Quem choveu? Não se sabe, não existe um sujeito aí, tá? Então, quando tivermos fenômenos da natureza, choveu muito, trovejou bastante, classificaremos então como oração sem sujeito, tá? Do outro lado, nós temos verbo haver no sentido de existir ou indicando tempo decorrido. Há dias não chove, jamais escrever há dias, tá? E sim, o verbo é invariável aqui, certo? Há dias não chove. Houve muitas greves no passado. O verbo haver continua invariável no sentido de existir ou no sentido de tempo, tá? Outra situação em que percebemos uma oração sem sujeito. Verbo fazer no sentido de tempo também é invariável. O que é uma palavra invariável? É uma palavra que não muda, não flexiona. Percebam que o verbo fazer, ele não flexiona. Faz meses que você não aparece. Nós escutamos às vezes por aí pessoas dizendo, fazem meses, né, que você não aparece aqui e tal, mas não é fazem. Verbo fazer no sentido de tempo é invariável, não muda, não flexiona, certo? Para fixarmos ainda mais o que dissemos no slide anterior, tá? Temos um fenômeno da natureza aqui, choveu muito ontem. O verbo fazer no sentido de tempo, tá? Verbo impessoal, faz 10 anos que não o vejo, jamais escrever fazem 10 anos. E nós temos um exemplo aqui de verbo pessoal, tá? Os alunos fazem a lição. Quem fazem? Os alunos. Aqui sim nós temos um caso do verbo fazer em que ele é flexionado, porque ele se relaciona com
a uma das pessoas do discurso, que no caso aqui é o pronome pessoal do caso reto eles. Eles fazem a lição, por isso que se trata de um verbo pessoal. No caso acima não, tá? É um verbo impessoal, porque denota aí tempo, tá? Se refere a tempo, e o verbo fazer no sentido de tempo não flexiona, é invariável. Eu costumo dizer que não adianta decorar, tem de entender, tá? Vejamos aqui neste exemplo com o caso de fenômeno da natureza. Olha a questão aqui de interpretação. Fenômeno da natureza. Trovejou muito no sul do país. Atenção! No sentido figurado, o verbo se torna pessoal, tá? Vejamos no exemplo abaixo. O chefe trovejou o dia inteiro no ouvido do funcionário. Olha a diferença entre as duas orações. Na primeira, nós temos um fenômeno da natureza, nós temos uma oração sem sujeito. Já no segundo caso, que está no sentido figurado, existe um sujeito. Quem trovejou o dia inteiro no ouvido do funcionário? O chefe. Nós temos um sujeito aí, e esse sujeito é o chefe. Fazendo só uma revisão, núcleo do sujeito, chefe. Temos um sujeito simples aqui. Viram como é importante entender? Porque se decorar, é fenômeno da natureza, então toda vez que aparecer numa frase, fenômenos da natureza, então vou classificar como uma oração sem sujeito. Tomem cuidado, porque se vier no sentido figurado, pode ter certeza que haverá um sujeito. Vejamos aqui mais uma situação em que não se aparece o sujeito, com o verbo ser empregado em relação a datas, horas ou distância. Por exemplo, hoje é dia 17 de dezembro. Já é 00:30. Percebam que, fiquem ligados. Meia-noite, a expressão meia-noite se grafa com hífen, tá? Então, já é 00:30. Daqui até Salvador são mais de 2.000 quilômetros, certo? Então, nessas situações aqui, o verbo ser empregado em relação a datas, horas ou distância, não há, em nenhuma hipótese, indicativo de sujeito aqui. E por fim, último contexto aqui, em que não encontraremos o sujeito com os verbos bastar e chegar acompanhados de preposição. Exemplo: já basta de mentiras, fulano. Chega de conversa fiada, Beltrano. Então, toda vez que eu tiver os verbos bastar e chegar acompanhados de preposição, que vai estar indicado aqui na preposição com a cor azul, tá? Vai se tratar então de oração sem sujeito. E aqui é só um lembrete para que você não se esqueça de dar uma olhadinha na descrição desta videoaula. E o que vocês encontrarão lá? De vez em quando encontrarão desafios, links de mais vídeos relacionados a esta aula, leituras complementares, fontes para pesquisas, tá? Ali vocês terão de livros, dicionários e sites. Conhecerão também um pouco sobre os parceiros que apoiam este projeto. E não se esqueçam, tem recadinho também especial para você. E outras informações que irão gostar bastante. Como eu costumo dizer, aqui no meu canal não há filmes da Marvel, mas vale a pena ficar até o final.